Capítulo 24. O sepultamento de Sara. Isaque é enviado à casa de Sem. E a vida de Sara foi de 127 anos, e Sara morreu, e levantou Abraão de diante do seu morto a procurar um local de sepultamento para enterrar sua esposa Sara, e ele falou aos filhos de Et, os habitantes da terra, dizendo: Eu sou um estranho e peregrino com vocês em sua terra, deem-me o direito de um enterro num lugar em sua terra, para que eu sepulte o meu morto de diante de mim. E os filhos de Et responderam a Abraão: Eis que a terra está diante de ti, escolhe um de nossos sepulcros e enterra a tua morta, pois nenhum homem deve reter-te de enterrar a tua morta. E Abraão disse-lhes: Se concordarem, intercedei por mim a Efrom, o filho de Zochar, pedindo que ele me dê a cova de Macela, que está no fim do seu campo, e eu vou comprá-la com o valor que ele desejar. E Efrom habitava entre os filhos de Et, e foram, e chamaram por ele, e ele veio diante de Abraão, e Efrom disse a Abraão: Eis que tudo tu requereres, teu servo vai fazer, e Abraão disse: Não, mas vou comprar a caverna e o campo que tens pelo valor, a fim de que possa ser para mim a posse de um cemitério para sempre. E respondeu Efrom e disse: Eis que o campo e a caverna estão diante de ti, dá que tu desejas. E Abraão disse: Só pelo valor total eu irei comprá-lo para sempre de tua mão, e das mãos daqueles que estão dentro da porta da tua cidade, e de tua descendência. E Efrom e todos os seus irmãos ouviram isto, e Abraão pesou a Efrom 400 siclos de prata nas mãos de Efrom e nas mãos de todos os seus irmãos, e Abraão escreveu esta transação, e ele escreveu e testemunhou com 4 testemunhas. E estes são os nomes das testemunhas: filho de Amigal Abina, o Eteu, Adishorom, filho de Achunas o Eveu, Abdon filho de Achiron o Gomerita, Bacdil, filho de Abudisho, Idonita. E tomou Abraão a escritura da compra, e colocou-a nos seus tesouros, e estas são as palavras que Abraão escreveu no livro, a saber: que a caverna e o campo que Abraão comprou de Efrom, o Hitita, e de sua semente, e dos que saem de sua cidade, e de sua descendência para sempre, é uma compra para Abraão e a sua descendência, e para aqueles que saem de seus lombos, para a possessão de um lugar de enterro para sempre. E ele colocou um selo sobre ela e testemunhou com testemunhas. E o campo e a cova que estavam nele, em todo lugar foram confirmados a Abraão e a sua descendência depois dele, e dos filhos de Et, eis que é de Manre, em Hebrom, que está na terra de Canaã. E depois disso Abraão sepultou Sara, sua mulher lá, e esse lugar com todos os seus terrenos tornou-se posse de Abraão e de sua descendência para local de sepultamento. E Abraão enterrou Sara com pompa, como o enterro dos reis, e ela foi enterrada em roupas finas e bonitas. E em seu funeral estava Shem, seus filhos, Éber e Abimeleque, juntamente com Anar, Achol e Manre, e todos os grandes da terra seguiram seu funeral. E os dias de Sara foram de 127 anos e ela morreu, e Abraão fez um grande pranto e pesado, e ele realizou os ritos de luto por 7 dias. E todos os moradores da terra confortaram Abraão e Isaque, seu filho, por conta de Sara. E quando os dias de seu pranto passaram, Abraão enviou seu filho Isaque, para a casa de Shem e Éber, para aprender os caminhos do Senhor e suas instruções, e Abraão permaneceu ali 3 anos. Naquele tempo, Abraão levantou-se com todos os seus servos, e voltou para casa, em Berseba, e Abraão e todos os seus servos permaneceram em Berseba. E no final desse ano, Abimeleque rei dos filisteus morreu naquele ano, e ele tinha 193 anos de idade na sua morte, e Abraão foi com o seu povo para a terra dos filisteus, e confortou toda a família e todos os seus servos, e então ele tornou para casa. E foi após a morte de Abimeleque, que o povo de Gerar tomou Bemalixe seu filho, e ele tinha apenas 12 anos de idade, e eles o fizeram rei no lugar de seu pai. E Bemalixe tomou o nome de seu pai, pois assim era costume fazer em Gerar, e Abimeleque reinou em lugar de seu pai Abimeleque, e ele sentou-se em seu trono. E Ló filho de Arã também morreu naqueles dias, no ano 39 de vida de Isaque, e todos os dias em que Ló viveu foram 140 anos, e morreu. E estes são os filhos de Ló, que lhe nasceram por suas filhas. O nome do primeiro nascido foi Moabe, e o nome do segundo foi Benami. E os 2 filhos de Ló tomaram mulheres da terra de Canaã, e eles geraram filhos, e os filhos de Moabe foram Ed, Maion, Tarso,
e Canvil, 4 filhos, e estes são os pais dos filhos de Moabe até este dia. E todas as famílias dos filhos de Ló foram morar onde quer que eles pudessem permanecer, pois eles frutificaram e aumentaram muito. E eles foram e construíram cidades, na terra onde eles moravam, e chamaram-nas pelos seus próprios nomes. E Naor, filho de Tera, irmão de Abraão, morreu naqueles dias no 40º ano da vida de Isaque, e todos os dias de Naor foram 172 anos e ele morreu e foi enterrado em Harã. E quando Abraão ouviu que seu irmão estava morto, ficou muito infeliz, e chorou seu irmão por muitos dias. E chamou Abraão seu servo Eliezer, para lhe dar ordens a respeito de sua casa, e ele veio e ficou diante dele. E Abraão disse-lhe: Eis que eu estou velho e eu não sei o dia da minha morte, que sou avançado em dias. Agora, portanto, levanta-te, vai adiante e não tomes uma esposa para o meu filho desta terra, das filhas dos cananeus entre os quais vivemos. Mas vai para a minha terra e a minha terra natal, e tira de lá uma esposa para o meu filho. E o Senhor Deus do céu e da terra, que me tirou da casa de meu pai e me trouxe a este lugar, e me disse: A tua descendência darei esta terra por herança para sempre. Ele enviará o seu anjo diante de ti e prosperará o teu caminho, para que possas obter uma esposa para o meu filho da minha família e da casa de meu pai. E o servo respondeu a seu senhor Abraão e disse: Eis que eu vou para a tua terra natal e à casa de teu pai, e tomar uma esposa para o teu filho de lá. Mas se a mulher não estiver disposta a seguir-me a esta terra, devo levar teu filho de volta para a tua terra natal? E Abraão disse-lhe: Toma cuidado para que não removas daqui meu filho de novo, pois o Senhor diante de quem eu tenho andado, ele enviará o seu anjo diante de ti e prosperará o teu caminho. E Eliezer fez como lhe ordenou Abraão, e Eliezer jurou a Abraão seu senhor sobre este assunto. E Eliezer levantou-se e tomou 10 camelôs dos camelôs do seu senhor, e 10 homens de servos de seu mestre, com ele, e levantaram-se e foram para Harã, a cidade de Abraão e Naor, a fim de buscar uma esposa para Isaque, filho de Abraão. E enquanto isso, Abraão enviou servos para a casa de Shem e Eber, e trouxeram de lá a seu filho Isaque. E Isaque veio para a casa de seu pai para Berseba, enquanto Eliezer e seus homens foram a Harã, e pararam na cidade pelo lugar de rega, e ele fez os camelôs ajoelharem-se junto à água e eles permaneceram lá. E Eliezer, servo de Abraão, orou e disse: Ó Deus de Abraão, meu mestre, apressa-te, peço-te, em tua bondade, a mostrar ao teu servo, quem tu escolheste este dia para esposa do filho de meu senhor, de sua família. E o Senhor ouviu a voz de Eliezer, para o bem de seu servo Abraão, e ele encontrou-se com a filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, e Eliezer chegou à sua casa. E Eliezer falou a eles todas as suas preocupações, e que ele era o servo de Abraão, e eles muito se alegraram. E eles abençoou, e deram-lhe Rebeca, a filha de Betuel, para esposa de Isaque. E a jovem era de aparência muito atraente, ela era virgem, e Rebeca tinha 10 anos de idade na época. E Betuel e Labão e seus filhos fizeram uma festa naquela noite, e Eliezer e seus homens vieram e comeram e beberam e se alegraram lá naquela noite. E Eliezer levantou-se de manhã, ele e os homens que estavam com ele, e ele chamou toda a família de Betuel, dizendo: Manda-me para que eu volte ao meu senhor. E ele levantou-se e despediu-se de Rebeca e sua enfermeira Débora, a filha de Uz, e eles lhe deram prata e ouro, servos e servas, e abençoou-a. E despediram-se de Eliezer e seus homens, e os servos levaram Rebeca, e ele foi e voltou ao seu senhor para a terra de Canaã. E Isaque tomou Rebeca e ela se tornou sua esposa, e ele trouxe-a para a tenda. E Isaque tinha 40 anos quando tomou Rebeca, filha de seu tio Betuel, para sua mulher.